Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, dessa série Aposta VDP, vou fazer uma projeção para o jogo das 21h30, que coloca frente a frente o campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores de 2023. Estou falando da Recopa Sul-Americana, que será decidida em dois jogos. Hoje o Fluminense irá ao Equador visitar a LDU, na próxima semana a LDU irá ao Maracanã visitar o Fluminense, virá aqui para o Brasil, para enfim termos aí a decisão de quem ficará com esse título da Recopa Sul-Americana, com esse troféu muito importante, diga-se de passagem, afinal coloca frente a frente os dois campeões continentais aqui da América do Sul. Também vou falar sobre os jogos de ontem, mas primeiro vou começar falando aqui sobre LDU e Fluminense. O quanto que o passado pode entrar em campo nesse jogo, levando em consideração que a LDU já foi vencedora de Libertadores em cima do Fluminense e também vencedora de Copa Sul-Americana em cima do Fluminense, mas são momentos diferentes. Hoje o Fluminense é um Fluminense que está aí no patamar dentre dos melhores times do Brasil. A LDU já está passando por um momento não tão fácil assim, colocando frente a frente, não temos muito o que projetar do momento. O Fluminense joga o campeonato carioca, a LDU, confesso que eu não acompanho o campeonato equatoriano, mas colocando aí, então frente a frente o que foi a final da Libertadores, o que foi o final da Sul-Americana, claro que guardando as devidas proporções, na minha opinião, a LDU apresentou um jogo melhor do que foi o jogo do Fluminense contra o Boca Juniors. Inclusive eu acho até que o que a LDU apresentou contra o Fortaleza, claro que eu repito, guardando as devidas proporções, o que a LDU apresentou diante do Fortaleza talvez seria o suficiente para vencer o Boca até mesmo no tempo normal, coisa que não aconteceu com o Fluminense. Foi um jogo truncado, como é de costume ser os jogos de finais, finais de Champions, finais de Copa Libertadores, finais de Copa do Brasil, enfim, todas as Copas tendem a ter finais ali, bem na base da estratégia, bem na base, não do medo, mas no receio de se ir muito para o ataque, acabar tomando um gol no contra-ataque e assim ficar difícil. Vantagem é que esse confronto acontece em dois jogos, então hoje o Fluminense joga, diga-se de passagem, até por um empate. Afinal, um empate seria um resultado muito bom para o Fluminense. Afinal, o Fluminense está jogando na altitude, vai visitar o time do Equador na altitude, onde que a gente sabe que é muito difícil de jogar. Então, além da LDU ter o fator casa, tem o fator altitude ao seu favor. Então, antes de entrar nas precificações, vamos lá falar sobre os momentos. Inclusive, tem até uma entrevista do Cano que ele fala que o passado ele não pode apagar, que ele tem que viver agora do presente. O que aconteceu no passado já aconteceu, mas com certeza o fato de ter perdido dois campeonatos continentais para a LDU faz com que hoje o Fluminense entre em campo aí tentando não resolver já nesse jogo, mas com uma vontade a mais de não perder de novo para a LDU, de enfim afastar de vez esse fantasma, de afastar, tirar de vez esse espinho na garganta, assim como repito, quando o Boca Juniors é um espinho na garganta do Palmeiras, a LDU se tornou com essas vitórias aí, deixando o Fluminense na vice-colocação, se tornou aí uma pedra no sapato do Fluminense. Então nada mais, nada menos do que uma ótima oportunidade para o Fluminense de vez chutar esses maus resultados aí, essa história aí, não tão recente assim, mas que ainda assombra a memória do torcedor tricolor. A precificação está o seguinte, eu ficaria contra a LDU, até mesmo se tivesse a 2,70, acreditando que o Fluminense tem sim chances de ir ao Equador hoje mesmo na altitude, com uma proposta de jogo que eu acredito que o Fernando Diniz terá. Não é muito a cara dele se guardar e ficar ali segurando o empate. Ele tende a ter um time bem propositivo, que geralmente propõe o jogo, que geralmente vai para o ataque, mas acho que devido à altitude, devido ao cansaço dos jogadores, lembrando que o Fluminense também terá um clássico aí entre Flamengo e Fluminense, então pelo Campeonato Carioca, eu acho que um empate seria mesmo o que o time do Fluminense assinaria hoje caso fosse dado essa proposta ao Fluminense. Sendo assim, então, a 2,70 eu ficaria contra a LDU, mais acreditando numa vitória, num empate do que numa vitória do Fluminense. O mercado está dando uma odd para ficar contra a LDU a 2,28 e uma vitória do Fluminense a 3,60. Essa vitória ela tem bastante valor, eu até acho que a 2,85 já estaria de bom tamanho, mas é comum os oddmakers precificarem o underdog visitante quando esse jogo acontece na altitude com odds acima de 3,50. Levando em consideração a história e o histórico de times que vão à altitude visitar times que são acostumados a jogar na altitude, eu acho que o aproveitamento aí
dos mandantes quando jogam na altitude é acima dos 70%, então isso é de se levar em consideração. Sim, a cada 10 jogos, 7 são vencidos, aí são placares favoráveis ao time mandante quando jogado na altitude. Sendo assim, eu acho até que essa precificação Lei LDU a 2,28 está justa. Esse back Fluminense a 3,60 eu diria que não está tão justo assim, está um pouco desregulado, acho que poderia estar abaixo de 3, abaixo de 3,50 a 3,60, é verdade, fica bem próximo dos 3,50, mas eu acho que está um pouco desregulado, aí o mercado está um pouco ignorando o atual campeão da Libertadores, o atual campeão aí do campeonato também carioca, então eu acho que tem muito de desregulado nessa odd do back Fluminense, mas levando em consideração que o empate é um bom placar para o Fluminense, eu particularmente estarei buscando esse Lei LDU hoje às 21h30, esse Lei LDU a 2,28. Claro que vou esperar muitas formações aí, ver quais são os desfalques do Fluminense, como será o time também da LDU, mas esse back Fluminense está um pouco fora de cogitação. Caso seja do seu método fazer back, tem muito valor aí nesse back Fluminense, mas eu, como tenho um perfil assim mais conservador, prefiro ficar contra a LDU a 2,28, calculando o risco versus recompensa aí baixo. Falado então sobre esse jogo de Libertadores, caso você tenha interesse ainda em saber como foram os jogos de ontem, eu acabei fazendo uma entrada em Lei Barcelona e acabou correspondendo essa entrada. O Napoli saiu atrás do placar com o gol do Barcelona, mas acabou empatando o jogo, então acabei pegando um green. Caso você queira aí me ajudar a continuar fazendo conteúdo aqui, me ajudar nessa caminhada, é importante deixar o seu like, continue aí no vídeo, se quiser comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, fique à vontade. Também, caso você esteja aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Essa é uma forma que você tem de não perder nenhuma das novidades aqui do canal, além de estar me ajudando muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Jogos de hoje, então, mudando um pouco a dinâmica do que são os vídeos, eu geralmente costumo abrir os vídeos fazendo uma análise pós-rodada e depois fazer uma projeção pré-rodada. Hoje eu vou fazer diferente, vamos ver como que se sai essa dinâmica diferente. Importante também que vocês deixem nos comentários aí o que vocês preferem. Então, ontem às 17 horas tivemos rodada de oitavas de finais de Champions League, Porto contra Arsenal. Eu tinha precificado e falado no vídeo anterior, caso você não tenha acompanhado o vídeo anterior, só dá uma olhada ali, tem um vídeo de quarta-feira projetando esses dois jogos de Champions League. Inclusive nesse vídeo eu disse que tinha muito valor para esse back Porto a 6, afinal o Porto é um time que joga muito bem em casa. O Arsenal vem de novo voltando àquele momento de inconstância, de não passar credibilidade, é um time que na Premier League até teve uma boa temporada ano passado, poderia ter sido campeão, mas não foi. Também agora nessa temporada vem flertando aí com maus resultados, com jogos que poderia ter ganho e acaba empatando ou perdendo. Então, por essa falta de credibilidade, eu disse que tinha muito valor esse back Porto a 6 e de fato bateu essa odd, bateu esse back Porto, vitória do Porto por 1-0 em cima do Arsenal. Vai com uma vantagem, diga-se, mínima, né, para a Inglaterra, afinal jogando em casa o Arsenal é muito forte, mas isso é assunto para outro vídeo. O green da rodada ficou por parte do jogo entre Napoli e Barcelona. Lei Barcelona 2,58. Eu acabei pegando isso daí já antes mesmo de saber as formações, levando em consideração o mau momento dos dois times. Então, na minha opinião, independente de quem jogasse ou quem não jogasse, o equilíbrio do jogo seria o mesmo. Afinal, o Napoli volta também àquela fase de time que não passa credibilidade, de time que às vezes tem tudo para ganhar o jogo e acaba se complicando. O Barcelona, então, nem se fale, é um time que está aí já com os dias contados para o seu técnico, enquanto o Napoli tem um técnico chegando, então até nisso meio que as forças aí se equivaleram e foi um jogo muito equilibrado. De fato, no primeiro tempo só deu o Barcelona foi líder em finalizações, se eu não me engano foram 2 ou 3 finalizações do Napoli, a que foi no gol acabou entrando. O Barcelona amassou o Napoli no primeiro tempo, o Napoli não conseguia jogar até então, até esse momento aí, principalmente com o gol do Lewandowski, que para mim passou a não ter valor esse jogo. Eu até estava cogitando aí já, planejando o vídeo de hoje, a análise que eu ia fazer sobre esse jogo hoje, e estava já pensando em dizer que esse jogo não teve valor em momento nenhum, mas no segundo tempo o time do Napoli precisando de um resultado para não ir com desvantagem de um gol para a Espanha, conseguiu ainda fazer o seu gol, jogou bem o segundo tempo, teve chances até de virar o jogo, mas acabou ficando no 1-1 mesmo. Então, confirmando aí essa entrada, confirmando essa análise aí, um jogo bem equilibrado e batendo esse Lei Barcelona 2,58.
Caso você tenha chegado até aqui, quero desejar aí uma boa quinta-feira, uma boa sorte. Caso você seja um torcedor tricolor, estarei com vocês. Afinal, o Fluminense estará representando o Brasil. Estarei então com a torcida do Fluminense hoje. Confesso isso daí para vocês. Meu muito obrigado, uma boa sorte para vocês. Um beijo, um abraço e até amanhã.